Na tarde de 20 de agosto de 1966, um dos mistérios mais intrigantes da história recente do Brasil começou no Morro do Vintém, em Niterói, Rio de Janeiro. 2 corpos foram encontrados vestindo sobretudos, máscaras de chumbo e portando uma nota cifrada que desafiava a lógica convencional. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, técnicos em eletrônica de Campos dos Goytacazes, tornaram-se protagonistas de um enigma que envolve desde experimentos científicos clandestinos até teorias de intervenção extraterrestre. O Brasil de 1966 vivia sob a ditadura militar, estabelecida 2 anos antes. Um período marcado por mortes, censura e tensões políticas e sociais em diferentes camadas da sociedade. Frequentemente, casos inexplicáveis ganhavam contornos mitológicos, fomentando o sentimento de medo e curiosidade pública. É intenso movimento de pessoas entre o Rio e Niterói. Diariamente, as barcas transportam 160 mil passageiros. A região de Niterói, à época, era um polo emergente em atividades industriais e tecnológicas, construindo um cenário propício para misturar ciências e mistérios. Era algo próximo de 16h30 enquanto o jovem Jorge da Costa empinava pipa no Morro do Vintém. Entre olhares para os céus e uma correria ou outra atrás de pipas mandadas, Jorge deparou-se com 2 corpos deitados lado a lado. As vítimas usavam trajes formais, sobretudo pretos, camisas sociais e estranhas máscaras de chumbo, construídas de forma rudimentar e moldadas para cobrir somente os olhos. Não havia sinais de violência, o que, estranhamente, contrastava com a presença de mais alguns objetos suspeitos. 2 toalhas úmidas, uma garrafa de água vazia e um curioso bilhete escrito à mão contendo instruções. 16h30. Está local determinado. 18h30. Ingerir cápsula após o efeito. Proteger metais. Aguardar sinal máscara. A gramática irregular e a menção a cápsulas, metais e sinal trazem uma série de interpretações divergentes. Especialistas em semiótica sugerem que o texto pode ser um código ou uma referência a procedimentos específicos. As vítimas, de acordo com indícios, carregavam cerca de 3 milhões de cruzeiros, o que na época era o suficiente para comprar um carro. Entretanto, parte do dinheiro desapareceu, levantando suspeitas de roubo. Mais alguns relatos afirmam que Manuel e Miguel haviam deixado o Campo dos Goytacazes, também no estado do Rio de Janeiro, 3 dias antes. Eles alegavam uma viagem a São Paulo, com o propósito de comprar componentes eletrônicos. Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz eram técnicos em eletrônica. Em suas oficinas, desmontavam rádios, ajustavam transmissores e estudavam esquemas elétricos com a precisão de relojoeiros. Mais do que simples consertadores de aparelhos, tinham uma curiosidade insaciável, sempre buscando entender os segredos por trás da tecnologia. Esse fascínio, somado a relatos familiares de que ambos eram interessados por literatura ufológica e experimentações espirituais, se tornaram aspectos misteriosos na busca por entender o que os levou ao Morro do Vintém. A formação profissional das vítimas como técnicos em eletrônica alimentou especulações sobre experimentos clandestinos. Pesquisadores propuseram que as máscaras de chumbo poderiam ser protótipos de proteção contra a radiação, embora testes não detectaram níveis anormais no local. A referência a proteger metais na nota sugere preocupação com corrosão ou interferência eletromagnética, possivelmente ligada a dispositivos que estariam testando. A teoria das cápsulas, ingeridas às 18h30, aponta para possível autoexperimentação com substâncias psicoativas.
na década de 1960, o uso de alucinógenos como LSD em contextos pseudocientíficos era documentado, e efeitos adversos poderiam explicar desorientação e morte acidental. Contudo, a ausência de toxicológicos conclusivos, porém, mantém essa hipótese em aberto. Outras abordagens buscam alternativas relacionadas a narrativas ufológicas. Horas antes da descoberta dos corpos, a dona de casa Gracinda Barbosa Coutinho relatou ter visto um objeto voador com luzes azuis e laranjas sobrevoando o Morro do Vintém. Este testemunho, combinado com o interesse das vítimas em ufologia, alimentou teorias de contato extraterrestre. O incidente se tornou um marco da ufologia, sendo frequentemente citado em congressos internacionais como um exemplo de evento de grande estranhamento. Em 2024, 9 documentários destacaram o caso, explorando desde análises forenses modernas até entrevistas com pesquisadores que defendem conexões com o fenômeno dos skinwalker nos Estados Unidos. Ao olhar para o lado espiritual, o padre Oscar Gonzalez Quevedo, conhecido por investigar fenômenos paranormais, defendeu que as máscaras de chumbo eram artefatos ritualísticos. Em certas seitas, o chumbo é considerado uma barreira contra energias negativas. A combinação de toalhas úmidas, talvez para limpeza ritual, e a hora marcada, 18 horas e 30 minutos, para estudiosos sobre o caso, reforçariam essa interpretação. Por fim, descartando as teorias mais misteriosas, a incapacidade da polícia em preservar evidências biológicas gerou acusações de encobrimento. Teóricos da conspiração especularam sobre envolvimento militar, citando o contexto da Guerra Fria e possíveis projetos secretos com materiais radioativos. Quase 6 décadas após o ocorrido, o caso das máscaras de chumbo permanece uma charada aberta. Sua resiliência no imaginário coletivo deve-se não apenas às peculiaridades físicas, às máscaras, à nota, à ausência de causas claras, mas também à maneira como espelha ansiedades de sua época. O medo do desconhecido tecnológico, a paranoia da Guerra Fria e a fascinação pelo irracional. Enquanto avanços forenses poderiam, em tese, reabrir investigações, a degradação das evidências físicas limita o potencial de novas descobertas. Assim, o caso sobrevive principalmente como alegoria, uma lembrança de que, mesmo na era da razão, alguns enigmas resistem à categorização definitiva, desafiando-nos a confrontar os limites entre ciência, crença e narrativa humana. Se você curtiu essa história e quer acompanhar mais casos sombrios e misteriosos, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos e, claro, deixe seu comentário. Eu sou o PH e nos vemos no próximo mistério.